Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui à matéria de coordenadas curvilíneas, tá bom? Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pequena revisão, né? Só para a gente relembrar o que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Lembrando que a gente sempre partiu de coordenadas cartesianas. A gente partiu da distância ao quadrado, né? Do módulo da distância ao quadrado entre dois pontos em coordenadas cartesianas e tentou escrever a distância ao quadrado entre dois pontos, que a gente chamou de ds2, dois pontos infinitesimalmente próximos, em termos de coordenadas gerais, né? Que a gente chamou de coordenadas curvilíneas. E a gente viu que ele ia ser um camarada, que depende de dois índices, g de j, dqi e dqj. Isso somado em ij, certo? Esse camarada a gente chamou de métrica. E ele está relacionado, ele vai definir o nosso sistema de coordenadas, né? Cada sistema de coordenadas vai ter um conjunto de índices desses, né? Que são 9 índices, que o conjunto desses Gs de J formam uma métrica. Cada sistema de coordenadas vai ter a sua métrica, certo? E só para lembrar para vocês quem era esse teu G de J. Ele era dρx, dρqi, dρx, dρqj, mais dρy, dρqi, dρy, dρqj, mais dρz, dρqi, dρz, dρqj, certo? Esse era o nosso G de IJ. O que é que a gente também fez no vídeo passado? A gente conseguiu definir os nossos vetores unitários nesse sistema de coordenadas curvilíneos, né? A gente definiu o nosso EI chapéu, por exemplo, onde esse I pode ser 1, 2 ou 3, como sendo 1 sobre HI de dρx, dρqi, na direção de X chapéu, mais dρy, dρqi, na direção de Y chapéu, mais dρz, dρqi, na direção de Z chapéu. Ou seja, para a gente calcular esses vetores unitários para um sistema de coordenadas específico, a gente precisa saber a relação entre as coordenadas x, y e z e as coordenadas, as novas coordenadas Q1, Q2 e Q3, tá bom? Lembrando para vocês que esse HI nada mais é do que a raiz de G de II, né? A raiz quadrada de G de I, que vai ser a raiz de dρx, dρqi ao quadrado, mais dρy, dρqi ao quadrado, mais dρz, dρqi ao quadrado, certo? E a gente também pôde ver, então, que o nosso ds, com essas definições, o nosso ds ao quadrado, para sistemas ortogonais, né? Então, vamos lembrar lá, a gente também mostrou que a gente mostrou que para sistemas ortogonais, a métrica, esse G de J, ela é diagonal, e a gente disse que a partir de agora a gente só vai tratar de sistemas ortogonais, né? Então, para sistemas ortogonais. Então, na verdade, a partir daqui, né, aqui a gente já tá tratando de sistemas ortogonais, certo? A gente viu que G de J é igual a 0 para I diferente de J. Consequentemente, o nosso ds, ele ficava sempre quadrático nas coordenadas generalizadas, nas coordenadas curvilíneas, né? E o nosso ds ao quadrado podia ser escrito como um ds1 ao quadrado, mais um ds2 ao quadrado, mais um ds3 ao quadrado, que nada mais é do que h1 dq1 ao quadrado, mais um h2 dq2 ao quadrado, mais um h3 dq3 ao quadrado, certo? Também coordenadas curvilíneas, a distância, né,
Porque o ds, né, o ds ao quadrado nada mais é do que dr escalar dr, né, a distância, um deslocamento infinitesimal escalar ele mesmo, né, de forma que o nosso dr mais geral, ele vai ficar sendo H1, perdão, H1 dq1 na direção de E1 chapéu, mais H2 dq2 na direção de E2 chapéu, mais H3 dq3 na direção de um E3 chapéu, certo? A gente gostaria também de conseguir escrever elementos de área, elementos de volume, de forma que a gente possa conseguir resolver integrações, né? Integrais de superfície e de volume, usando essas coordenadas curvilíneas, né? Então, os elementos de área, primeiramente, vamos definir como ficaria uma integral de caminho, né? Usando coordenadas curvilíneas, a integral de caminho, ela fica a seguinte coisa, né? Eu sei que a integral de caminho é a integral de um campo vetorial escalar dr. Então, isso aqui, eu sei quem é meu dr já, em coordenadas curvilíneas, né? E sei como eu escrevo também o meu vetor v nessa base E1, E2, E3 chapéu, que são os vetores unitários das minhas coordenadas, associados às minhas coordenadas curvilíneas, né? E o produto escalar vai se dar da mesma forma. Por quê? Porque eu estou usando sistemas ortogonais. Os meus S, E1, E2 e E3, eles são ortogonais entre si. Então, isso aqui vai ficar V1 E1 chapéu mais V2 E2 chapéu mais V3 E3 chapéu. E escalar o meu dr, que eu acabei de escrever aqui, né? Vai ser H1 dq1 E1 chapéu mais H2 dq2 E2 chapéu. Vou botar aqui mais H3 dq3 E3 chapéu, certo? Então, isso aqui, quando eu fizer o produto escalar, como os Z's, eles são ortogonais entre si, né? Então, EI escalar EJ é um delta de J, só vai me sobrar a integral de V1 H1 dq1 mais a integral de V2 H2 dq2 mais a integral de V3 H3 dq3, tá? Quero que vocês tenham em mente que esses H's, em geral, eles não vão ser constantes, tá bom? Então, isso eu não posso passá-los para fora da integral, certo? Vou botar logo aqui que isso aqui é o somatório em I de um VI, HI, DQI, só para escrever de uma forma mais concisa, tá bom? Ah, professora, e se a gente quiser resolver integrais de superfície de volume, a gente precisa escrever quem são os elementos de área e os elementos de volume em coordenadas curvilíneas, tá bom? Os elementos de área e volume, eles ficam da seguinte forma. O elemento de área, gente, a gente vai precisar ter um pouco de... vai depender um pouco de cada problema, como a gente vai usar, tá? Porque, em geral, eu vou ter um d sigma ij, que vai ser um deslocamento na direção de QI vezes um deslocamento na direção de QJ, né? Uma distânciazinha infinitesimal na direção de I, mais uma distânciazinha infinitesimal na direção de QJ. Vai ser um DSI vezes um DSJ, tá? Que vai dar um HI, HJ, DQI, DQJ, tá bom? Então, dependendo da superfície que você tá querendo integrar, você vai meio que escolher. Nem todos esses D sigma e J vão ser necessários, tá bom? Mas o detalhe é simples, o elemento de volume vai ser sempre esse, vai ser sempre DS1, que multiplica DS2, que multiplica o DS3,
que vai ser H1, H2, H3, DQ1, DQ2, DQ3, tá bom? A gente sabe que o elemento de superfície, normalmente ele é vetorial. Isso aqui, então, na verdade, esse D sigma e J, ele é uma das componentes do elemento de superfície. O elemento de área mais arbitrário, mais geral que você pode ter, vai ser assim. Um elemento de área arbitrário. Ops, perdão. Pode ser escrito, né, de forma mais geral. Como meu D sigma vetor agora, né, meu elemento de área vetorial, vai ser... Se eu tô pegando DS2, DS3, ele vai apontar na direção de E1, porque lembra que o meu vetor elemento de área, ele aponta na direção normal à superfície. Como eu estou usando coordenadas ortogonais, elas são coordenadas curvilíneas, mas elas continuam sendo ortogonais. Então, o vetor E1 chapéu, ele aponta na direção da superfície constante Q1 constante, né? Só que Q1 constante vai ser uma superfície onde Q2 e Q3 variam. Então, eu vou ter um DS2, DS3, certo? Mas, se eu quiser variar as coordenadas Q1 e Q3, eu vou ter DS1, DS3 como elemento de área, que vai apontar na direção de E2 chapéu. Mais um DS1, DS2, que vai apontar na direção de E3 chapéu, tá bom? Então, esses D sigma J são esses camaradas aqui, certo? Dependendo de quem são I e J, eu vou ter esses elementozinhos de área. Então, de uma forma, isso aqui é de uma forma bem genérica, certo? É o elemento de área mais geral que você pode escrever, mas dependendo de cada problema, provavelmente você só vai precisar ou desse, ou desse, ou desse, tá bom? De uma dessas componentes, dependendo do problema que você vai estar envolvido, certo? Então, aqui vai ficar um H2, H3, DQ2, DQ3, na direção de E1 chapéu, mais H1, H3, DQ1, DQ3, na direção de E2 chapéu, mais H1, H2, DQ1, DQ2, na direção de E3 chapéu. Tá bom? Então, esse é o elemento de área mais geral possível, certo? Logo, se você quiser resolver uma integral de superfície de V escalar D sigma, isso aqui eu vou fazer o produto escalar de V com D sigma e integrar. Isso aqui vai me dar o resultado de o V1, H2, H3, DQ2, DQ3, mais a integral de superfície de V2, H1, H3, DQ1, DQ3, mais a integral de superfície de V3, H1, H2, DQ1, DQ2, ok? A forma mais geral de escrever a integral de superfície, certo? Todas as coisas que a gente aprendeu de álgebra vetorial pro sistema cartesiano, ele continua sendo válido aqui, para esse sistema de coordenadas curvilíneas. Por quê? Porque a gente continua trabalhando com sistemas ortogonais, tá bom? Então, o produto escalar vai ser definido da mesma forma. Se eu tenho um A escalar B, ele continua sendo A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. O produto vetorial de A vetor B, eu posso continuar escrevendo, né, como determinante de... Na primeira linha, agora, eu vou ter os vetores unitários desse sistema de coordenadas curvilíneos, certo? E eu vou ter A1, A2, A3, B1, B2 e B3, tá bom? Então, tudo isso que a gente aprendeu, ele continua sendo válido para um sistema curvilíneo,